Elas amam trabalhar. Uma delas falou assim, eu sou workaholic. E assim, ver essas mães me irritam. Fala, caramba, que mané foi ficar fazendo cookie? Eu vou comprar no mercado. Exatamente. Um dos motivos que eu comecei a me sentir culpada na minha licença maternidade é que eu tava louca pra voltar a trabalhar. Eu tava desesperada. A empresa que eu trabalho, isso é bom, né? Dá 6 meses de licença maternidade, então eu pude ficar um tempão, cabia. Mas eu descobri na licença maternidade que eu não sou o tipo de mãe que serve pra ser só mãe. Eu preciso pensar em outras coisas. Eu preciso sair daquele mundinho infantil. Eu lembro que eu falava com a minha chefe, minha amiga até hoje, a Érica. Eu ligava pra ela, ela me falava o que estava acontecendo na empresa. Você não devia estar sabendo. Vai ficar com a sua filha, pelo amor de Deus. Tira eu desse assunto, que eu quero saber de outras coisas. E não quero só ficar nisso. E eu lembro quando eu voltei a trabalhar, eu voltei igual uma máquina. Assim. Aquilo era o que eu queria. Aí vem a culpa de novo. Eu deveria estar pensando assim. Eu tenho uma nenê linda em casa. Por que eu tô querendo sair daqui? Por que eu tô querendo trabalhar? Qualquer mãe daria tudo pra ficar 6 meses aqui. Eu não. Você não, Eu você não queria via a hora mais de do que voltar. aquilo. E assim, eu amo minha filha. Eu gosto de ser mãe. Mas eu não sou nem de longe a mãe modelo. Sabe aquela mãe que gosta de brincar e inventa atividade, igual você falou. E eu me senti. Criatividade, né? Eu sigo até hoje a Flávia Kalina. Ah, ela mora aqui na Flórida. Então, ela é incrível. E eu olhava pra ela e falava assim, gente, eu sou uma mãe tão distante disso. E aquela paciência, e vamos estimular a coordenação motora. E eu não tinha paciência de sentar e brincar. Lógico que a gente faz, né, de vez em quando, mas aquilo não me dava prazer, sabe? Sou mãe, que coisa incrível. Não, eu queria ser várias coisinhas. E que, se for ver, é normal, só que a gente não vê, né? A gente acha que tem que ser desse jeito. É normal, você tem o seu lado profissional, você quer continuar trabalhando, fazendo suas coisas. Isso não é ou você é uma coisa ou você é outra. Você pode ser os dois ou pode ser mais. Mas é que aquela coisa, né? A gente tem que ficar em casa, tem que cuidar da criança, né? Ainda é muito forte, né? Então a culpa vem daí. E o que você faz, assim, quando você se sente assim, para amenizar? O que você, não sei, você lê? Já, quais são as estratégias que você usa, assim, para tentar, né, essa culpa, para ver se ameniza um pouco? Eu acho que terapia, primeiro de tudo. Terapia é bom. Anos de terapia. Segundo, é que eu demorei, mas eu aprendi uma coisa. A gente tem que ver o que é o melhor da configuração da sua família. Exato. O que serve para sua família nem sempre serve para do vizinho e vice-versa. Na hora que eu vi assim, tá bom, eu aceito, eu não sou esse tipo de mãe. Eu não sou o tipo de mãe que manda pra escola toda arrumadinha com lacinho no cabelo. Não sou. E aí? O que eu sou para substituir isso? Eu dou boas experiências para minha filha? Eu dou um bom exemplo para ela? Ela vai crescer espelhada em alguma coisa que eu acho importante? Que dê uma base pro futuro dela? Então eu comecei a substituir o que eu não faço por aquilo que eu faço. Boa. Sabe? O que eu consigo ser? E assim, eu vou dar um exemplo. A escola da Bia, a Bia vai numa escola particular aqui em Hortolândia, que é muito boa a escola. Mas uns anos atrás eles fizeram o Dia das Mães e na hora que você chegava na escola tinha pessoal fantasiado para homenagear o Dia das Mães e o modelo de mãe que estava na porta era um fogão, a tia com bobs no cabelo, com aquele lenço de roupão batendo na panela para chamar as crianças. Uma louca. Beleza. Festa da hora, né? Uma festa. A Bia, na hora que a gente parou na frente da escola, ela não entendeu.
ela não entendeu que aquilo era para ser uma mãe, porque a visão dela de mãe é completamente diferente disso. Sim. Que eu não sou a que fica cozinhando e fazendo comida e descabelada, cuidando de um monte de criança. Uhum. Eu fico descabelada, mas não cuidando de criança. Então, assim, é esse o exemplo que eu quero setar para ela. Talvez ela escolha ser uma mãe diferente no futuro, ou ela se adapte sendo uma mãe diferente no futuro, mas a minha mãe é uma mãe que trabalha fora, é uma mãe que faz X, Y, Z, e não é a mãe que todo mundo espera que ela seja, mas tá tudo bem. Ela achou que normal, só não é a mãe dela ali. E ela me identificou. Então eu achei aquilo incrível, sabe? Aquilo me ajudou a, tá bom, acho que eu tô no caminho certo. Sim. Criando ela bem, sabe, com amor. Acho que é o mais importante. A minha mãe também sempre trabalhou. Sempre, sempre, sempre. Então, a minha mãe também não era, né, de ficar em casa. Ela sempre trabalhou. Então, tinha essa referência também. E eu acho que também uma outra coisa boa é, assim, voltando nas redes sociais, porque eu acho que é um grande papel das redes sociais, estiver seguindo muitas pessoas que mostram, porque às vezes a gente nunca sabe o que é realidade ou não, né, nas redes sociais. Mostra essa perfeição e não é. Eu tenho uma amiga aqui, na verdade ela nem é muito de rede social, mas ela é ela fica em casa com os filhos, mas ela quer muito trabalhar, olha só isso. Enquanto eu tô querendo, digamos, ter o que ela tem, ela fala, nossa, eu não vejo a hora. Assim, agora que as crianças estão começando a ir para a escola, eu vou poder ter um tempo para mim. Acho que talvez daqui uns 2 anos arranjar um trabalho, porque ela sempre trabalhou. Eu falo, caramba, né? Ninguém tá feliz, né? Cada um a grama do vizinho é sempre mais verde do que a sua. Então, ela acha o máximo, sabe? Sair, como você falou, desse mundo de criança, falar com pessoas, falar sobre outras coisas, ter outro tipo de conversa, né? Então, eu falo, muito interessante isso. E eu, se eu vejo que tá aparecendo muito no meu feed, essas mães, né, que mostram o feed do perfeito, se eu tô seguindo, eu falo assim, não, deixa eu parar de seguir um pouco, sabe, focar, procurar mães, por exemplo, que tenham mais ou menos a vida parecida com a minha. Eu tenho um grupo de amigas, que a maioria delas, elas estão no Brasil também, elas trabalham fora, a maioria delas, né. Eu escuto um podcast muito legal, não sei se você já ouviu falar, do Calcinha Larga. Essas mães são muito legais. E elas falam disso. A primeira temporada que fala sobre maternidade, elas falam disso. Elas amam trabalhar. Uma delas falou assim, eu sou workaholic. Eu, assim, ver essas mães me irritam. Falo, caramba, que mané foi ficar fazendo cookie? Eu vou comprar no mercado. Exatamente. Então, mas se sente mal. Fala assim, mal. Mas aí eu falei assim, não dá. Eu falei assim, como que elas conseguem fazer tudo? Ainda tá plena, tá linda, tá bela? Então, é uma super mãe, né? Uma super heroína. Então, eu gosto muito de ficar perto de pessoas, né? De ter amigos ou seguir pessoas que têm mais ou menos parecido. Porque, para ver, não é só eu, várias outras mães também são assim e tá tudo bem. Tá, tipo, normal, né? Então, a minha dica, quem nunca ouviu o podcast, escuta a Calcinha Larga, que as meninas são demais, eu adoro. Terapia também é bom? Faço terapia? Faço. É bom estar ali, conversar com alguém, falar sobre isso. Vai ter dias que você vai estar se sentindo muito mal, vai ter dias que você vai estar, tipo, melhor. Né? Posso falar de uma culpa? Que é o que pega mais pra mim nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos. É essa comparação de rede social, de ver essas mães que dão conta de fazer tudo. Aí eu me peguei numa situação que eu não dava conta de fazer tudo. Mas eu queria fazer tudo. Eu queria abraçar o mundo. Era cuidar da casa, trabalhar fora, no meio da pandemia, criança não indo pra escola, você tendo que ensinar a criança em casa, ao mesmo tempo tendo que trabalhar.
e cuidar de tudo o que está acontecendo à sua volta. Até que, no meio de uma reunião, eu tive um ataque de pânico. Olha aí. Porque estava acontecendo muita coisa ao meu redor. Eu estava conversando com as pessoas na reunião, me falaram, você vai ter que apresentar não sei o que na segunda-feira para executivo. E eu sou tímida. Então eu sempre dava aquela travada, né? Na época eu era menos acostumada com isso. Ao mesmo tempo, a Bia estava em casa, uma gritaria, o meu marido em outra reunião no outro escritório. Aquilo, não sei o que puxou na minha cabeça que eu travei. Eu comecei a sentir falta de ar e eu não consegui respirar. O pé começou a dormir. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou morrer. E meu Deus, não dou conta. Pedi para sair da reunião, saí, consegui melhorar. Eu tenho bastante amiga que tem, né? Então eu sabia o que estava acontecendo. Então eu consegui me acalmar sozinha. Mas eu fiquei mais uma semana, assim, qualquer coisinha me dava ataques de pânico. Então eu tinha que... Até que eu vi assim, tá na hora de pisar um pouco no freio. Eu não tenho que dar conta de tudo. Não tem como. Não tem como, é inatingível. A gente vê esse pessoal que posta no Instagram que vai viajar, cuida de filho, trabalha, posta, faz 1001 coisas. Só que a gente esquece que só mostram o que é o ideal. Difícil eles mostrarem, né? Algumas mostram os perrengues, mas a grande parte não mostra os perrengues. E essas pessoas normalmente têm ajuda. Isso. Elas Rede têm de alguém apoio. ali. Exatamente. Tem que Se ter não alguém. for, funcionários, inclusive. Uma Sim, se não babá for para cuidar da criança, alguém para cozinhar. Você não tem que pensar em cozinhar, cuidar da criança, trabalhar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, voltando à pergunta que você fez lá no começo, realmente acho que vem da comparação. Só que é uma comparação ilusória, porque você está comparando com um pedacinho da vida daquela pessoa. Você não está comparando com a realidade. E às vezes a realidade dela é completamente diferente. Você falando agora, me veio na cabeça que eu fiz esse questionamento. Eu não sei se eu conversei com meu marido, né? O show da Kim Kardashian, não sei se você já viu. Tem várias temporadas, mas eu falo assim, gente, como que a Kim... Eu parei de ver, tem um monte gravado que eu preciso continuar vendo. Mas eu falo assim, como que ela tem uma casa que é toda branca, bege, que for com 4 crianças? Gente, como você tem filho, uma coisa você sabe, não tem como ter móveis claros. Agora a casa da mulher inteira é branca. Como? Com 4 crianças. Aí você fala, tá, primeiro que ela tem um exército de pessoas que tá ali, né? Acho que praticamente cada criança deve ter a sua própria babá. Então ela tem pessoas, ela tem. Então por isso que dá pra ela fazer o que quer, a hora que quer, viajar pra onde quer, porque ela tem isso, então tem como manter essa vida, né? Que eu falo assim, gente, não dá. A casa, né? Como criança escreve na parede, criança derruba as coisas no sofá. E aí me matava quando teve uma vez que ela mostrou o quarto de brinquedos das crianças, era tudo branco. Eu falo, não, gente, não é possível que ela mantenha isso. Eu disse, não, isso é só pro show. Não tem como, não tem como. Aqui em casa, coisa básica, tipo, não entra slime nessa casa mais. O slime, o Otávio não tá nessa fase ainda. Não entra. Já grudou no cachorro, já grudou no tapete, já grudou no sofá. Gruda no cachorro, não pensei nisso. Gruda no cachorro. Então imagina eu com o sofá branco. Meu sofá é cinza pra esconder encardido. O meu marrom, tudo é escuro, não? Não tem condição. Então, assim, acho que numa hora que a gente para de se comparar e ver que a realidade não é essa, não existe essa realidade. Acho que a gente começa a aceitar melhor, sabe? Tá bom, não vai rolar isso.